Graça e paz, irmãos. Eu espero encontrar você bem, desejo que a sua família esteja bem também e nós estamos orando por isso. Nosso desejo real é que estivéssemos juntos para poder ter comunhão, para poder nos encontrar, nos abraçar, conversar, orar, interceder uns pelos outros, nos ver, ouvir as nossas vozes pessoalmente. Mas infelizmente o momento ainda não permite isso. E esse é mais um motivo de oração, para nós intercedermos a Deus para que esse dia chegue logo. Quero reforçar para os irmãos que nós continuamos à disposição de cada um. Se você estiver precisando de ajuda, precisando de conselho, de orientação, nós estamos na igreja na terça-feira à tarde e na quinta-feira à tarde. Pode ir à igreja, estamos à sua inteira disposição, irmãos, para lhes servir. É para isso que nós estamos aqui, para abençoar vocês, especialmente nesses dias que têm sido tão maus, que têm produzido tantos prejuízos de toda espécie que se possa imaginar. Então estamos aqui, mais uma vez, para nos fortalecer, para nos abençoar, para nos edificar. Eu espero que você seja abençoado com o culto de hoje, que você seja fortalecido e edificado. Esse é o desejo do nosso coração. Vamos começar orando. Eu convido você a fechar seus olhos, encurvar sua cabeça e orar em primeiro lugar, especificamente, confessando pecados. Se apresente diante de Deus. Peça que o Senhor lhe lembre quais foram os pecados que você cometeu conscientemente e aqueles até que foram cometidos inconscientemente. Confesse seus pecados, peça perdão a Deus. A Sagrada Escritura nos garante que Deus nos perdoa, que Ele derrama graça em cada um de nós. E então nós vamos orar pedindo que Ele nos perdoe e que Ele aceite o culto nessa noite. Feche seus olhos, encurve sua cabeça, vamos clamar aos pés de Cristo. Capaz, supremo vento, doce ternura, eterno Deus. Tu és o mais sublime, indescritível sopro de Deus. O mais perfeito de beleza infinita. É impossível descrever tamanha glória. Tudo que falo está tão longe do que vens a ser. Luz inefável. Que penetra lá no fundo e a alma chora, a alma vibra e glorifica, inspirador da mais bonita melodia, a paz sonhada. Capaz, supremo vento, doce ternura, eterno Deus. Tu és o mais sublime, indescritível sopro de Deus. Senhor Deus, nós somos tão falhos, Pai, tão cheios de deficiências e de limitações. Dentro de nós habita tanta fraqueza, Deus, tanta coisa que precisa ser mudada. E por isso eu te peço, Pai, derrame graça sobre nossas vidas.
porque o Senhor é suficiente para cada um de nós. Então eu te peço, Deus, nos ajude, abençoe o culto de hoje, que ele seja agradável a Ti, que em todas as coisas o Teu nome seja exaltado, seja glorificado, que nós sejamos abençoados pela Tua presença. Deus, o Senhor bem sabe como nós queríamos estar juntos, cultuando, louvando, a uma só voz, exaltando o Teu santo nome, junto com os irmãos. Mas pela Tua soberania, pela Tua vontade, isso ainda não é possível. Então eu te peço, Deus, conforta nosso coração à Tua vontade. Que a nossa vida seja vivida de acordo com aquilo que o Senhor planejou, porque nós cremos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E nós estamos aqui hoje, nesse momento, para Te exaltar, para Te adorar. Seja conosco, Pai. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meu amado irmão, eu quero convidar você a ler juntamente comigo o Salmo número 4. Esse salmo que exalta a Deus. Na verdade, os salmos foram escritos não apenas para serem lidos, eles eram para ser cantados, eram letras de músicas que adoravam a Deus, que exaltam ao Senhor, e nós estamos aqui para isso. É por isso que normalmente nós fazemos a abertura do culto com o texto de Salmos, para darmos início ao momento de louvor e adoração a Deus, entendendo também que o louvor e a adoração são tributos que nós estamos pagando a Deus. Por isso, eu te convido, abra sua Bíblia no Salmo de número 4 e vamos ler, exaltando ao Senhor, adorando o seu santo nome. Capítulo 4. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do Teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Senhor, e digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a Senhor, em quem nós temos a vitória, e nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome
nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu.
mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há um Deus do céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei a Ele na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto viver, e quando aqui da terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Como é bom louvar, adorar a Deus, exaltar o seu santo nome, porque somente Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui não apenas para louvar, nós estamos aqui para também ouvir a voz de Deus. Mas além disso, nós estamos aqui também para orar uns pelos outros. Porque a grande verdade, irmãos, é que existem muitas pessoas que estão precisando de oração. Muitas pessoas que têm sofrido tanto nesses dias, sofrido por causa da doença, sofrido por causa de crises financeiras, de crises emocionais, de crises de relacionamento, de toda sorte e espécie de crise que se possa imaginar. Por isso eu lhe convido a orar por esses pedidos aqui, a interceder por essas pessoas que estão sofrendo por conta desses problemas, seja pelo problema da saúde, crises familiares, seja pelo problema de convivência, de relacionamentos interpessoais, seja também por crises econômicas ou até mesmo existenciais. É curioso que, apesar de nós estarmos vivendo um tempo de crise, também Deus tem usado esses dias para tocar no coração de muitas pessoas e trazer essas pessoas à consciência de que Deus existe e que elas precisam de um Salvador. Então eu quero pedir também que você esteja orando por aquelas pessoas que necessitam de conversão, por aquelas pessoas que precisam ter um encontro pessoal, um encontro íntimo com o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Interceda pelo seu irmão. Se você tem pedido de oração, envie para o nosso WhatsApp
ou então comente no chat aí ao lado, faça seu pedido de oração. Nós estaremos agrupando esses pedidos e encaminhando na lista de transmissão da nossa igreja para que os irmãos estejam orando e intercedendo uns pelos outros. Fique de pé, feche seus olhos, encurve sua cabeça e vamos orar a Deus. Sabe, estou presente no seu quarto sempre que você me chama. Eu tenho contemplado a tua dor e a tua solidão. E cada vez que diz que não tem jeito, eu sou a solução. Você sabe muito bem que eu te amo. E quando estás doente, sou remédio para tua enfermidade. Se estás sedento, eu sou a água que sacia a tua sede. E quando em guerra, eu sou a tua espada e o teu escudo. Eu não vou deixá-lo mesmo que todos te abandonem. Mesmo que te deixem, saiba que podes contar comigo. Pai amado, Senhor Deus, o Senhor sabe como a nossa sociedade estava sendo fragilizada de um tempo para cá. E agora, diante dessa fragilidade humana, surge essa pandemia, surge essa crise econômica, essa crise política, e que tantos, diante disso, têm enfrentado também uma crise existencial. Deus, nós vivemos uma situação, nós vivemos um tempo em que carecemos ainda mais da tua boa mão sobre nós. Então, Senhor, eu clamo aqui, derrames a tua graça sobre nossas vidas. Nos ajude, Deus, apesar de quem nós somos. Nos ajude, nos fortalecendo. Não permita que os teus filhos, aqueles que de fato nasceram de novo, neguem a fé. Deus, fortalece aqueles que estão fracos, aqueles que estão abatidos. Pai, que o Teu Espírito Santo revigore o ânimo daqueles que estão emocionalmente abalados. Pai, eu te peço por aqueles que enfrentam crises de relacionamento, pelos casais que têm brigado, que têm se desentendido. Nesse tempo em que tantas pessoas estão dentro de casa submetidas a uma situação de estresse, a uma situação de tensão, quando tantos se sentem inseguros, quando a incerteza do futuro bate à porta, eu te peço, Senhor, ajude, porque a nossa certeza, a nossa paz não deve estar alicerçada nas coisas dessa vida, mas em Ti. É o Senhor que é a nossa paz, é o Senhor que é o nosso refúgio, o nosso refrigério, é o Senhor que é a nossa torre forte, a nossa segurança. Deus, seja com o Teu povo, Deus. Ajuda aqueles que estão enfrentando um processo de esfriamento espiritual. Aquelas pessoas que sentem necessidade, Pai, de novidades e de modismos e de coisas que não preenchem o nosso espírito, apenas enchem a cabeça com novidades e com movimentos. Faça-as entender que é o Senhor que preenche o ser humano. É o Senhor que dá convicção, é o Senhor que dá felicidade, é o Senhor quem produz a fé, é o Senhor quem motiva. O Senhor é a nossa alegria, é a nossa convicção, a nossa força. Deus, nos ajude. Não permita que nenhum dos Teus filhos se desvie. Não permita, Deus, que aqueles que estão fracos na fé fraquejem ainda mais. Pelo contrário, fortaleça. Eu te peço, Pai, eu te peço por aqueles que nesse momento de crise estão trabalhando na linha de frente, se arriscando. Aqueles que trabalham com a saúde, com a segurança, aqueles que trabalham em supermercados, aqueles que trabalham no comércio que está aberto, aqueles que trabalham em postos de gasolina. Deus, eu te peço por aqueles que nesse momento são chamados de serviços essenciais.
que a tua boa mão esteja sobre eles. Livre-os da doença. Livre-os da crise financeira. Livre-os de assalto. Deus, como a violência tem aumentado nos últimos dias. Eu te peço, Pai, nos guarde, nos proteja. Que o teu nome seja honrado entre nós. Mas eu te peço também, Senhor, nos ajude para que a nossa vida honre ao Senhor em todos os sentidos. Seja conosco, Pai amado. Nós oramos em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amado irmão, nós continuaremos adorando a Deus nesse momento por meio dos dízimos e das ofertas. Você não é obrigado a participar desse momento, mas da mesma forma que nós dizemos que você não é obrigado, você também não é proibido. Pelo contrário, você é convidado. E nós dizemos isso porque é isso que a palavra de Deus nos ensina, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E especificamente agora no Novo Testamento, os pré-requisitos é que nós façamos isso com convicção, com contentamento no nosso coração. E de onde é que vem essa alegria? Essa alegria vem em nós sabermos que é Deus quem mantém a nossa vida. É o Senhor quem nos sustenta. E por isso nós temos alegria em colaborar, em abençoar a obra de Deus, porque nós somos abençoados por Deus. Eu quero lembrar aos irmãos que a nossa igreja continua tendo as suas necessidades, seja do aluguel, conta de água, conta de luz, que são valores altos. E nós ainda temos várias pessoas que dependem da nossa igreja. A nossa igreja não recebe nenhum outro recurso que não venha do seu próprio povo. O povo que entende com clareza a necessidade de sermos fiéis e sermos generosos nos dízimos e nas ofertas. Então, você já está vendo aí os dados da nossa conta bancária para poder dizimar, para poder ofertar, seja por meio de transferência bancária ou depósito durante a semana. E também nós estaremos na igreja toda terça à tarde e toda quinta-feira à tarde para atender a todos aqueles que necessitam. Para ajudar, estamos distribuindo cestas básicas, estamos abençoando pessoas, dando conselhos, orientações, tirando dúvidas da Bíblia, levando consolo espiritual, conforto da parte de Deus. Se você precisa de uma visita, se realmente a visita é necessária, pode falar. Nós estamos aqui para servir a Deus, servindo aos irmãos. Então eu espero que a nossa igreja continue contando com a sua generosidade, com a sua fidelidade. Que Deus abençoe sua vida, que o Senhor fortaleça a sua fé, que Ele supra cada uma das suas necessidades em glória, pela bondade dEle e pela generosidade dEle em sua vida. Graça e paz, irmão. Eu espero que você esteja bem, que o Senhor esteja lhe fortalecendo, lhe abençoando. Mas se esse não é o caso, se você hoje está enfrentando um momento de dificuldade espiritual, se sente fraco, abatido, fragilizado, se as suas emoções estão afetadas por tudo isso que tem acontecido à nossa volta, eu quero dizer para você que hoje nós vamos trazer uma mensagem específica para toda pessoa que está enfrentando esse tipo de problema. Seja você, seja alguém que você conhece. Portanto, é importante você compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas que você conheça, porque eu tenho certeza que tudo aquilo que será dito hoje por meio da Sagrada Escritura pode ajudar você e todo aquele que necessita. Por isso, nós vamos falar hoje como nos fortalecer em um mundo mau. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso. Por isso o livro é chamado de Efésios, que se encontra no capítulo 4, do versículo 17 até o capítulo 5, versículo 21. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4,
porque nós temos muitas coisas importantes da parte de Deus que podem nos ajudar, que podem nos abençoar, que podem nos fortalecer nesse momento. Então, eu lhe convido, leia comigo Efésios capítulo 4, do versículo 17 até o capítulo 5, versículo 21, que diz assim a Sagrada Escritura: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas,
Antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Somente até aqui, irmãos, vamos orar. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor nos abençoe nesse momento, que o Senhor nos ajude a cuidar do coração, a identificar tudo aquilo que nos cerca, que não é bom. Nos ajude, Deus, a termos um sentimento de vigilância, mas também termos a intenção e a atitude de correção. Nos ajude para que sejamos fortalecidos pela Tua Palavra, que sejamos edificados pelo Teu Espírito, que o Senhor fale conosco nesse momento, Deus. Tu conheces nosso coração. O Senhor sabe quais são nossas fraquezas e o Senhor tem condições de nos fortalecer. Então eu peço, Pai, que esse processo de fortalecimento comece em nossas vidas a partir desse momento. Seja conosco, nos abençoe, eu te peço. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, uma grande verdade é que esses dias que são maus têm colaborado substancialmente para nós sermos enfraquecidos na nossa fé, para nós sermos fragilizados nas nossas emoções. E esse é um tema muito atual, porque as coisas que as pessoas estão buscando nesse mundo para se fortalecer não estão de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos orienta. E talvez esse seja um motivo do nosso enfraquecimento, do nosso empobrecimento espiritual e também emocional. No mundo de hoje, as pessoas estão procurando o tempo inteiro se fortalecer. Muitos querem fortalecer os músculos, fortalecer até a raiz dos cabelos. Muitos desejam fortalecer sua empresa, desejam fortalecer sua mídia social, desejam fortalecer suas manifestações, querem fortalecer seus investimentos, querem fortalecer sua imunidade contra doenças, contra a pandemia que nós estamos enfrentando. Muitos querem fortalecer seus posicionamentos políticos, seus partidos políticos, mas a grande verdade é que o que nós temos visto é que a grande maioria das pessoas está com os músculos fracos, com o cabelo caindo, com a sua empresa abalada, com a mídia social sendo atacada e mais recentemente pelo STF, com suas manifestações ameaçadas, com seus investimentos em baixa, com a sua imunidade baixa. Então parece que aquilo que as pessoas têm procurado, aquilo que as pessoas têm buscado, parece que elas não estão encontrando. Parece que os artifícios, as ferramentas que as pessoas estão usando não estão funcionando. Irmãos, fala-se muito em fortalecer as emoções. Mas o que nós temos visto, na verdade, são pessoas com seu psicológico fragilizado a ponto de desabarem. Nós estamos falando de pessoas que querem se fortalecer,
Mas cada vez mais nós encontramos pessoas que estão fragilizadas. E sabe onde é que está o grande problema? Segundo nós entendemos pela palavra de Deus, exatamente no texto que acabamos de ler, o grande problema é que as pessoas querem fortalecer tudo em suas vidas, mas tudo que diz respeito a esse mundo. Mas não estão fortalecendo o principal. O que guia, o que norteia a vida das pessoas em todos os sentidos, que é a sua vida com Deus. Esse é o ponto central no livro de Efésios que nós estamos lendo. E, diga-se de passagem, Efésios é considerado o segundo texto mais importante do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar é Romanos, em segundo lugar Efésios. No capítulo 4, na parte do capítulo que nós não lemos, o apóstolo, ele roga, ele clama com toda a força do seu coração pela unidade do povo de Deus. Mas unidade não quer dizer que todos têm que ter as mesmas preferências. Não. Isso quer dizer que todos têm que ter o mesmo objetivo, o mesmo alvo, e todos devem trabalhar juntos para que esse alvo seja alcançado. Por isso, já no início do capítulo, abra sua Bíblia lá, em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1, já no início do capítulo, o texto bíblico, a palavra de Deus, já nos fala no versículo 2 sobre humildade, no versículo 2 ainda sobre mansidão, sobre longanimidade. Longanimidade é ter um ânimo longo. Isso é uma palavra semelhante à perseverança, só que não apenas perseverança na atitude, perseverança no ânimo. Ainda no versículo 2, o texto bíblico nos fala sobre suportar uns aos outros. No versículo 3, nós temos o esforço de toda a comunidade para preservar a unidade no vínculo da paz. Então perceba aqui uma ação conjunta, uma ação de toda uma comunidade formada por indivíduos, quando todos esses indivíduos estão com a sua mente e com as suas ações voltadas para o mesmo propósito, para o mesmo objetivo, que é produzir saúde dentro daquele grupo. É disso que a palavra de Deus está nos falando. Efésios nos conscientiza sobre a esperança da nossa vocação. E para nós termos essa esperança, nós precisamos lembrar de algumas verdades que muitas vezes são esquecidas em nossas vidas. Veja, por exemplo, capítulo 4, versículo 5, que nos diz que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. E esse Deus que é um só, é Pai de todos, age sobre todos, por meio de todos e está em todos. Então, o que nós temos aqui é a conscientização do povo de Deus acerca de verdades que não podem ser esquecidas. Mas de vez em quando o povo de Deus esquece essas verdades. De vez em quando essas verdades são deixadas no segundo plano, deixadas em um segundo momento de importância. E isso produz, então, uma fragilidade. Uma terceira coisa que o apóstolo nos mostra e nos alerta é que também nós precisamos dar importância à hierarquia espiritual em nossa vida. Isso está no capítulo 4, versículo 11, quando ele diz que ele mesmo, o Senhor Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E qual o objetivo disso? No versículo 12, aperfeiçoamento dos santos, para que você seja aperfeiçoado. Edificação do corpo de Cristo, para que você cresça na fé, para que a igreja cresça de forma
madura, de forma consistente, de forma resistente. E aqui eu uso a expressão resistente para me referir às investidas, aos ataques do mundo. É preciso ter resistência. No versículo 13, para que haja uma unidade da fé. Ainda no versículo 13, para que haja o pleno conhecimento do Filho de Deus, para que haja perfeita varonilidade, para que todos nós juntos alcancemos, veja que coisa maravilhosa, a estatura de Cristo, a estatura da plenitude de Cristo. E no versículo 14, eu penso que esse versículo 14 é o ponto-chave que nos ajuda a entender a relação que existe entre aquilo que foi falado aos Efésios e a situação que nós vivemos hoje, para que não mais sejamos como meninos, como crianças, agitados de um lado para o outro, sem consistência, sem resistência. Veja, o apóstolo estabelece aqui, então, esses 3 passos que são muito importantes para a nossa vida, porque o que ele está dizendo, em outras palavras, é que o mundo conspira contra as nossas vidas, nós somos atacados diariamente pelas lutas dessa vida, e nós precisamos estar firmes, como homens maduros, e não como crianças, que são agitadas de um lado para outro, que se deixam abalar, que se deixam abater por qualquer novidade, por qualquer notícia ruim. Não. Por isso que ele diz antes que nós precisamos lembrar que há um só Senhor, um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Porque quando nós depositamos a nossa esperança, gente, quando nós depositamos a nossa confiança nas coisas desse mundo, nós começamos a tratar esse mundo como se o mundo fosse o nosso Senhor. E quando esse Senhor, que é o mundo, começa a se abalar, nós ficamos abalados juntos. Quando esse mundo começa a entrar em convulsão, nós convulsionamos juntos. Nós nos sentimos fragilizados, por isso que ele diz, para que não sejamos como meninos, como crianças, agitados de um lado para o outro. Veja, nós precisamos estar firmados no Senhor Deus, porque só há um Senhor. É isso que o apóstolo nos lembra. Só há uma fé, ou seja, não deposite sua fé nas possibilidades e probabilidades dessa vida e desse mundo. E eis a razão pela qual muitas pessoas estão abaladas e abatidas, porque elas trouxeram para si o sonho americano. Você já ouviu falar do sonho americano? É a ideia de que nós precisamos construir uma vida estável. E essa vida estável consiste em você ter uma aposentadoria, uma boa casa para morar, um carro ou mais na garagem, uma reserva na conta bancária e uma família feliz. Esse é o sonho americano, que é fundado e fundamentado no Senhor deste mundo, dessa vida. E aí, quando vem a crise financeira, e aí, quando vem a crise de saúde, e aí, quando vem a crise de relacionamento, esse Senhor que é o mundo, o Senhor das finanças, o Senhor da saúde, o Senhor das relações, quando tudo isso é abalado, quando tudo isso começa a estremecer, as pessoas que depositam sua confiança nesses senhores se sentem abaladas também, se sentem abatidas também. Por isso ele diz, há um só Senhor. Não confie nas coisas dessa vida. Não ponha sua esperança, sua expectativa nas coisas desse mundo. Porque quando o mundo tremer, você treme junto.
Então ele está nos lembrando que a nossa esperança não está nessa vida. Governos vêm e passam. Economias sobem e descem. Saúde, vez ou outra, é abalada, é abatida. Imunidade, às vezes está alta, às vezes está baixa. Questões emocionais podem abalar a nossa imunidade física. Veja como nós somos frágeis. Um pequeno vírus, invisível a olho nu, colocou a humanidade de joelhos. Como nós somos frágeis. E o mundo se encontra hoje em estado de alvoroço, de tumulto e agitação, inconstância, porque depositou toda a sua confiança nas coisas que a vida oferece. E é exatamente isso que o apóstolo está tratando aqui em Efésios. E é por isso que nós precisamos agora entender um pouco do contexto dessa cidade de Éfeso, em que a igreja estava inserida, para nós entendermos como se dava essa relação desses irmãos da igreja de Éfeso com a sociedade, com o mundo, para depois nós entendermos como se dá ou se dão as nossas relações com o mundo em que nós estamos. Independente da cidade onde você mora, do estado em que você esteja, independente até se você está no Brasil ou fora do Brasil, como essas relações se dão a partir do livro de Efésios. Então eu quero fazer uma pequena viagem com você para que você possa compreender, para que você possa entender aquilo que a palavra de Deus nos diz acerca desse texto. Por isso, antes de prosseguirmos, nós precisamos lembrar das características dessa cidade. Éfeso é uma palavra que significa desejado. Foi uma cidade grega antiga, construída no século X a.C., que floresceu no período da República de Roma, ali por volta do ano 129 a.C., e tinha uma população, pasmem, que variava de 400 a 500 mil habitantes no século I. Alguns estudiosos chegam a dizer, inclusive, que Éfeso tinha cerca de 600 mil habitantes. Era a segunda cidade mais importante do Império Romano, ficando atrás apenas de Roma. Era a segunda maior cidade do mundo naquela época e ficava a poucos quilômetros da cidade de Esmirna. Essas cidades são muito conhecidas lá no livro de Apocalipse, né? Quando o texto bíblico fala no capítulo 2 e 3 acerca das 7 igrejas do Apocalipse. Éfeso era uma delas, Esmirna era outra. Éfeso, a cidade de Éfeso era famosa por causa do templo de Ártemis, que também era conhecida como Diana dos Efésios, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era um templo enorme. Dizem alguns estudiosos que nesse templo existiam 1000 sacerdotisas que prestavam culto a Diana por meio da prática do sexo. Por isso eram as prostitutas cultuais, como alguns chamam. A cidade de Éfeso também era conhecida por abrigar a Biblioteca de Celso, que era considerada uma das maiores do mundo, que continha 12 mil pergaminhos. Tinha um teatro com capacidade para 25 mil pessoas sentadas. Ali por volta do ano 260, 263 do ano Domini, da era cristã, a cidade foi destruída pelos godos, que era uma tribo germânica, apesar de ter sido reconstruída novamente pelos romanos, e depois ela foi parcialmente destruída por um terremoto. A igreja que estava nessa cidade de Éfeso foi talvez a mais importante de todas as igrejas que o apóstolo Paulo fundou. Paulo passou ali cerca de 3 anos
treinando os irmãos, capacitando líderes. Essa cidade de Éfeso foi também a cidade onde o apóstolo João e Maria, Maria mãe de Jesus, foram morar e terminaram seus dias após a ressurreição de Cristo, quando começou a perseguição contra o cristianismo. Essa cidade era a maior, mais rica e mais importante da Ásia Menor. Era o centro cultural e o centro religioso de adoração a Diana. Por isso, era uma cidade mística, supersticiosa, e também era o centro de culto ao imperador romano. No livro de Apocalipse, Jesus manda escrever para a igreja nessa cidade. E fala sobre suas obras, sobre o seu labor, sobre a sua perseverança, que esta igreja não suportava homens maus, que colocava sob prova os falsos apóstolos, que tinha perseverança, tinha força, resistência, que possuía os mesmos valores de Cristo. O problema é que no meio dessa igreja também haviam pessoas que eram chamadas de nicolaítas. E a expressão nicolaíta vem de um termo muito antigo que significa conquistar o povo. E essas pessoas que estavam dentro da igreja de Éfeso estavam conquistando as pessoas para que os irmãos fizessem o que era errado, para que os irmãos vivessem uma vida de pecado. E talvez, por influência dessas pessoas, os nicolaítas, os irmãos daquela igreja, da igreja de Éfeso, começaram a abandonar o primeiro amor. Por isso o Senhor Jesus Cristo, lá em Apocalipse, capítulo 2, dá 3 orientações para aquela igreja que servem para nós. Primeira orientação: lembre-se de onde você caiu, ou seja, analise a sua história. Você hoje não está numa situação boa. Você hoje está abatido, abalado. Então, é hora de pensar, é hora de refletir. Tente meditar. Como era o seu estilo de vida? O que foi que houve aí na história? Lembre-se de onde você caiu. Em segundo lugar, quando você lembrar de onde caiu, perceber o que foi que aconteceu e perceber como a sua vida está hoje, arrependa-se do seu estilo de vida. Essa é a orientação de Jesus Cristo para a igreja de Éfeso. E em terceiro lugar, após identificar onde caiu, perceber que seu estilo de vida, a forma como você está vivendo, não está agradando a Deus, e essa é a razão pela qual você se encontra tão abalado, tão abatido. Quando você perceber essas duas coisas, volte à prática das primeiras obras. E aí, o Senhor Jesus Cristo termina a mensagem à igreja de Éfeso, dizendo para ela aquilo que ele fala em todas as outras igrejas, sempre no final das cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, quando nós lemos esse trecho que fizemos a leitura da mensagem de hoje, do capítulo 4, versículo 17, até o capítulo 5, versículo 21, nós encontramos as orientações que foram dadas antes. E quando lemos o texto de Apocalipse, percebemos que aqueles irmãos não seguiram as orientações do apóstolo. Veja, nós acabamos de ler o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 17, até o capítulo 5, versículo 21. E aqui nós temos muitas orientações do apóstolo Paulo. É como se o apóstolo estivesse dizendo assim: irmãos, prestem atenção, quem são vocês e quem é o mundo? Prestem atenção o que é que Deus faz e o que é que o mundo faz. Observem como vocês estão e como as pessoas do mundo estão. Observem o que vocês devem fazer e o que o mundo está fazendo. Quando nós vamos para Apocalipse, o que nós encontramos lá
é Cristo destacando alguns pontos positivos da igreja, mas alertando que essa igreja tinha sido contaminada pelas práticas do mundo. Eles haviam abandonado o primeiro amor. E Cristo diz: arrepende-se, senão eu venho contra você e vou remover você do seu lugar. E o que nós temos hoje são apenas as ruínas da igreja de Éfeso. Em outras palavras, aqueles irmãos não se arrependeram. Porque se eles tivessem se arrependido, a igreja estaria lá até hoje. Se a igreja não está, é porque eles não se arrependeram, então Cristo cumpriu a promessa de removê-los do seu lugar. Por isso, nós precisamos aprender com aquilo que a palavra de Deus nos diz, com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, para não reproduzirmos os mesmos erros que os nossos irmãos do passado cometeram. Então, esse é o contexto da sessão dessa epístola que nós acabamos de ver, o contexto histórico. Perceba uma coisa muito importante. É importante a gente conseguir identificar as características daquela cidade, porque percebemos como aqueles irmãos foram influenciados pela cultura, pelo meio em que viviam. E ao invés desses irmãos influenciarem o mundo e ajudarem o mundo a mudar, o que ocorre é o contrário. Eles foram mudados pelo mundo. Agora, perceba aqui no capítulo 4, a partir do versículo 17, quais são as principais marcas dessa cidade de Éfeso. Primeiro, capítulo 4, versículo 17. Vaidade. No versículo 18. Obscurecido, ou o entendimento obscurecido. Ainda no versículo 18. Alheios à vida de Deus, ou seja, separados, indiferentes da vida de Deus. Ainda no versículo 18. São pessoas que vivem na sua ignorância de viver. Ainda no versículo 18, na dureza de seu coração. Perceba que coisa. Nós estamos falando aqui, talvez, da cidade mais culta, a cidade melhor preparada que existia naqueles dias. Nós estamos falando aqui de pessoas que tinham acesso à cultura, acesso à informação. Lembra? Aquelas pessoas tinham na sua cidade um dos teatros maiores e mais importantes do mundo antigo. Uma das bibliotecas mais famosas do mundo antigo, a Biblioteca de Celso. Um centro comercial forte, uma cidade pujante, muito bem habitada, com quase 600 mil habitantes. Nós temos ali uma sociedade, por assim dizer, culturalmente desenvolvida. Ao mesmo tempo que, no versículo 19, nós temos naquela cidade pessoas que se tornaram insensíveis. Ainda no versículo 19, pessoas que passaram a viver de forma dissoluta. E ainda no versículo 19, pessoas que passaram a viver de forma impura. Então perceba que as boas condições de uma sociedade não transformam o íntimo do ser humano, não mudam o coração do ser humano. Tem muita gente que pensa que sua vida vai ser mudada por causa das condições sociais e estruturais. E nós temos aqui em Éfeso um exemplo disso. Poderia citar vários outros exemplos históricos disso aqui. Poderia falar do Egito, da Babilônia, da Assíria, dos caldeus, dos filisteus. Poderia falar de Sodoma e Gomorra, cidades extremamente desenvolvidas. O que dizer da cidade de Ur dos caldeus,
de onde Abraão foi arrancado pelo próprio Deus. Então, irmãos, nós temos aqui um contraste, uma diferença entre a forma de ser das pessoas do mundo, por mais cultas e bem instruídas que elas sejam, por mais desenvolvida que sejam a sociedade, no seu desenvolvimento econômico, político, no seu desenvolvimento educacional, no seu desenvolvimento de saúde, médico, uma contrapartida. Nós temos aqui um contraponto entre o estilo de vida dessas pessoas e o estilo de vida daqueles que conhecem a Deus. A palavra de Deus nos ensina que este que nós acabamos de ver aqui, essas marcas de Éfeso, este não é o modo de viver de alguém que nasceu de novo. De alguém que deseja para si a vida abundante e plena de Deus, que deseja ser cheio do Espírito Santo, que deseja caminhar com Deus. Por isso, o mesmo texto de Efésios nos orienta da seguinte forma. Vá comigo até o versículo 22. Em primeiro lugar, despoje-se do velho homem. Essa aqui é uma expressão muito comum naqueles dias. Quando as pessoas queriam mudar de atitude, queriam mudar de vida, simbolicamente elas mudavam de roupa. Elas jogavam aquela roupa velha. E é isso que o apóstolo está dizendo para os irmãos da cidade de Éfeso. Jogue essa roupa velha. Irmão, entenda uma coisa, meu amado. Tem certas roupas que não cabem em você. Tem um estilo de vida que, por mais atraente que seja, não é para você. E talvez, por isso, tantas pessoas estejam sofrendo. Porque o Senhor, por meio de toda essa situação que nós estamos vivendo, o Senhor está rasgando essas vestes e algumas pessoas estão sofrendo com isso, porque talvez algumas pessoas quisessem ainda segurar essas roupas, essas vestes. E meu amado, quando Deus diz para a gente jogar essa roupa fora, que são essas atitudes, que são essas práticas, esse estilo de vida. E o apóstolo vai falar de uma maneira muito clara sobre isso, de uma forma muito incisiva, no capítulo seguinte, capítulo 5, quando o Senhor nos diz para nós jogarmos essa roupa fora. E os filhos de Deus insistem em não jogar essa roupa fora, é o próprio Deus que vem e rasga essa roupa fora. Essa foi a orientação que Jesus Cristo deu para a igreja de Esmirna, para a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse. Eu aconselho que compre vestes para cobrir sua nudez. Não foi isso que ele disse lá para Laodiceia? Então, parece que uma parte dos sofrimentos que algumas pessoas têm enfrentado se dá exatamente porque algumas pessoas querem insistir em não jogar fora essas roupas que elas estavam acostumadas a usar do mundo. Então Paulo diz no versículo 22, vos despojeis do velho homem. Não é apenas tirar a roupa, é jogá-la fora. Versículo 23, ele diz que vos renoveis no espírito do vosso entendimento. A renovação do espírito, que também é falada lá em Romanos capítulo 12, renovais, pois, ou transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, nos diz respeito às coisas que nós estamos colocando dentro da nossa mente. Lembre, a fé vem pelo ouvir. Então, se você ouve a palavra de Deus, a sua fé é fortalecida e edificada da maneira certa.
Mas se você está enchendo a sua cabeça com uma série de coisas que não provêm de Deus, que não edificam, como você acha que a sua fé vai ficar? Por que que nós temos pessoas que estão tão abaladas e tão abatidas? Porque essas pessoas passaram muito tempo, o tempo que deveriam ter usado para se preparar para o dia mau, passaram muito tempo se enchendo e se preenchendo das práticas de Éfeso. E agora que o dia mau chegou, as pessoas estão sentindo falta da fé, falta da força, falta da disposição, falta da perseverança que deveriam ter agora para enfrentar o dia mau, mas não estão tendo. Por quê? Porque não se prepararam antes. Porque não se encheram antes. E agora, quando o dia mau chegou, essas pessoas têm uma reserva pequena para poder enfrentar essas dificuldades que estão nos afetando. E é por isso que o apóstolo Paulo diz aqui no texto de Éfeso, ou a carta aos Efésios, a epístola aos Efésios, que é importante nós jogarmos essas práticas fora. Como eu já disse, nós veremos daqui a pouco quais são essas práticas. Ele trata no capítulo 5, nós nos despojarmos dessas práticas, nós renovarmos o espírito do nosso entendimento. Você tem que começar a ouvir palavra de Deus, você tem que começar a ver palavra de Deus, você tem que se alimentar de palavra de Deus, você tem que ler palavra de Deus, você tem que se encher do Espírito, ele fala sobre isso. Você tem que se revestir do novo homem. Me diga uma coisa, você nasceu de novo ou não? Então, se você foi feito um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura em Cristo, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Por isso que eu disse agora há pouco, e repito agora, que existem certas roupas que não cabem em nós. Existem certas práticas, certas atitudes que não convêm àquele que nasceu de novo. Que não condiz com a situação, com a posição do nome que nós carregamos. Filhos de Deus, salvos, santos. Então, ele diz, despojar do velho homem, versículo 22, renovar no espírito, versículo 23, revestir do novo homem, versículo 24, e ainda no versículo 24 ele fala de mais 3 marcas, que é justiça, retidão e verdade. Muitas pessoas não praticam a justiça. Muitas pessoas não vivem de forma reta. Muitas pessoas não falam a verdade. Muitas pessoas fazem o que é injusto. E nós colhemos aquilo que nós plantamos. Muitas pessoas não têm uma vida reta. Têm uma vida reta da boca para fora. E deixa eu falar uma coisa aqui sobre isso. O cristianismo bíblico não é um conjunto de regrinhas. Não é uma receita de bolo com os ingredientes que você tem que obedecer. Não é isso é moralismo. O moralismo é uma falsa religião. O cristianismo, ele é um estilo de vida que é transformado pela presença de Deus. É parecer com Cristo, é desejar a Cristo, é fazer o que Cristo fez. Muitas pessoas confundem, porque aqui nós temos, de fato, orientações. Nós temos, de fato, aqui alguns tópicos de estilo de vida. É viver na justiça, na retidão, é falar a verdade. Mas isso não deve ser feito de forma mecânica, de forma artificial. Isso é uma coisa natural, que faz parte do estilo de vida daquele povo que se chama povo de Deus. Deixar a mentira. Olha, esconder a verdade
é o mesmo que praticar a mentira. Não dizer a verdade. E muitas pessoas vão usar diversos argumentos para tentar justificar isso. Por que não disse a verdade? Não, porque eu tive medo, porque eu tive vergonha. Tudo isso é fruto do pecado. Lembre de Adão no Jardim do Éden. Adão, onde tu estava? Não, eu ouvi tua voz, tive medo e me escondi. Resultado do pecado. Então, nós temos aqui essas orientações, que são orientações muito importantes da palavra de Deus para o seu povo. No versículo 26, irai-vos e não pequeis. No 28, não furtar. E por que ele fala não furtar? Porque essa era uma prática muito comum. Existiam muitos escravos naquela época. E muitos escravos estavam se convertendo ao cristianismo. E veja, o que era ser um escravo? Era alguém que trabalhava debaixo do chicote, a carga de trabalho era alta e o trabalho era pesado, e essas pessoas não eram remuneradas por isso. E naquele período, se tinha alguém que tinha uma razão que humanamente justificasse o fato dela roubar, era um escravo. Roubar comida, roubar dinheiro, roubar um bem precioso. Porque ele era um servo não remunerado. Então, talvez até, humanamente falando, fosse justificado ele roubar. Mas quando ele se converte, quando ele entrega a vida a Cristo, o apóstolo diz, não furteis. Aquele que roubava, agora trabalhe com as próprias mãos. Veja, até aquilo que humanamente se justificaria fazer, diante de Deus não se justifica. Alguém deixou alguma coisa ali, e aí, como diz o ditado popular, né? Achado não é roubado. Não, não é roubado, é furtado. Não é seu, não lhe pertence. Essa história de que, eu tomei emprestado e nunca mais devolveu, não. Não tomou emprestado, você roubou, você furtou. Então, aquele que roubava, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. E tem que ter um objetivo para isso. Não é apenas você usufruir do fruto do próprio trabalho. É você também agora ter compaixão pelo próximo, para que tenha com que acudir ao necessitado. Está no final do versículo 28. Ainda no versículo 29, não usar a palavra torpe. No versículo 30, não entristecer o Espírito Santo. E no versículo 31, ele dá aqui agora uma lista de coisas bem interessantes para você deixar longe. Uma lista de coisas para você não trazer para perto. Para você colocar dentro de um saco e lançar bem distante. Mantenha longe a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia. O que é amargura? Irmãos, às vezes nós nos amarguramos por tão pouca coisa. Quando alguém tem um surto de ira, nós achamos que o problema foi aquele momento pontual em que a pessoa expressou a sua ira, mas isso não é verdade. Normalmente, quando alguém expressa sua ira, é porque já existia algo acumulado, já existia algo no coração. Era um coração amargurado, era um coração ressentido. Às vezes a gente diz assim, olha, fulano de tal estourou, explodiu do dia para a noite. O que foi que houve? O que foi que houve é que provavelmente essa pessoa já trazia consigo uma carga de emoções negativas que estavam contaminando o seu coração, e isso é a amargura. Uma pessoa amarga é uma pessoa que coleciona de sabor.
É uma pessoa que acumula tristeza. Você conhece pessoas amargas? Gente amarga não consegue ter esperança em dias melhores. Gente amarga não consegue se relacionar de forma saudável com outras pessoas. Gente amarga sempre tem algo negativo a dizer. Gente amarga sempre dá uma alfinetada. Gente amarga sempre tem alguma coisa para machucar. E essa amargura vai virando cólera. Ela começa a ficar uma pessoa raivosa. Uma pessoa, sabe? Você já viu um cachorro raivoso? Existem momentos na vida. Existem momentos que nós estamos tristes. Existem momentos que nós estamos alegres. Existem momentos, de fato, que a ira vem. E por isso ele diz, irai-vos e não pequeis. Não deis lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo? É quando você fica tão irado e você se alimenta por aquela ira e você começa a gostar daquela ira porque você agora não fala de outra coisa. Você só fala daquilo, do seu dissabor, da sua tristeza, da sua derrota, da sua decepção. Você só fala das suas dores e aquilo vai lhe consumindo, lhe corroendo por dentro e aquilo vai deixando você uma pessoa irada. Pronto, deu lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo? É pegar uma cadeira, colocar uma cadeira no seu coração e dizer a Satanás, venha Satanás, pode sentar aqui. Isso é dar lugar ao diabo. É quando você se alimenta dessa amargura que vira uma cólera, que vira uma ira e passa a viver agora com gritaria. Você já prestou atenção que tem gente que não sabe conversar, tem gente que não sabe falar, só sabe gritar. Qualquer coisinha já começa a gritar, já começa a gritar. São pessoas que blasfemam. E o que é blasfemar? Sempre está falando mal. Essa expressão blasfêmia vem de um termo muito parecido com aquele de calúnia, injúria e difamação. É sempre alguém que está falando mal, é sempre alguém que está dizendo algo contra outra pessoa, sempre está levantando uma suspeita. É a blasfêmia. E às vezes isso é feito através da malícia. Tem uma planta aqui no Nordeste que tem uns espinhos e o nome dessa planta é malícia. Por quê? Porque ela tem os espinhos encurvados em todas as direções. Então quando você se aproxima do pé de malícia, de todo jeito você vai se enganchar. Porque a malícia, se você vai para... Tem algumas plantas que têm os espinhos na mesma direção. Se você vem na direção oposta, os espinhos lhe ferem. Mas se você vem nessa direção, o espinho não lhe machuca. Até a urtiga é assim. Os pelos na folha de urtiga nascem na mesma direção. Então, se você passa a mão na folha de urtiga nesse sentido, você vai se machucar. Mas você pode alisar a folha de urtiga na direção oposta. Os pelos se deitam e você não tem nada. Mas a malícia não é assim. A malícia é uma planta que tem os espinhos em todas as direções. Então, em qualquer direção que você for, por qualquer direção que você se aproximar, você vai se ferir, você vai se machucar. Isso é malícia. A pessoa maliciosa é aquela que prepara uma armadilha para você e que se você se aproximar, você vai cair naquela armadilha de todo jeito. Isso é malícia. Por isso que o apóstolo diz, se mantenha longe, se mantenha distante, no versículo 31, longe de vós. Você tem que manter essas atitudes longe de você, mas você também tem que se afastar de pessoas que têm essa atitude. Longe de vós em todos os sentidos. Longe de vós praticar isso e longe de vós as pessoas que praticam isso. Então, se por um lado ele diz esse longe de vós no versículo 31, no versículo 32, ele nos mostra coisas que agora nós devemos trazer para perto.
são coisas que nós devemos manter muito próximo, dentro de nós. A primeira delas é benignidade. Existe uma diferença de bondade e benignidade. Bondade é uma atitude boa. Bondade é dar uma esmola. Bondade é ajudar a velhinha a atravessar a rua. Bondade é ajudar alguém na necessidade. Isso é bondade, que é diferente de benignidade. Deixa eu explicar aqui atos de bondade que são feitos pela razão errada. Você lembra de 1 Coríntios capítulo 13? Ainda que eu vendesse todos os meus bens e desse aos pobres, isso é um ato de bondade. Ajudar o pobre necessitado. Mas Coríntios diz, ainda que eu vendesse todos os meus bens e desse aos pobres, se não tivesse amor, isso não serve de nada. Isso não adianta de nada. Porque é possível você ter um ato de bondade sem você ser benigno. Porque benignidade não está relacionada apenas à atitude. Benignidade está relacionada à natureza, é uma coisa interna. Tem pessoas que fazem coisas boas quando elas não são pessoas boas. Fazem coisas boas por interesse. Fazem coisas boas porque tem uma intenção por trás. Fazem coisas boas sem ser boas. O texto bíblico não diz apenas que nós devemos fazer coisas boas. Diz que nós devemos ser benignos. Que nós devemos ser compassivos. Que nós devemos exercer o perdão. Então perceba que agora, isso aqui é a marca do Evangelho de Jesus Cristo na vida de alguém. Porque não são meras atitudes. É uma natureza. Não é apenas uma ação externa. É uma transformação interna. Eis a diferença entre moralismo e evangelho. O evangelho transforma. E o moralismo apenas mostra. Existem muitas pessoas moralistas na igreja. Que provavelmente não foram transformadas por Cristo. E é por isso que esse versículo 32, após falar sobre sermos benignos, compassivos e exercermos perdão, ele nos diz que nós devemos ser como Deus em Cristo, andar em amor. Não é apenas fazer o que Cristo fez, é ser como Cristo é. Sabe, irmãos, nós somos chamados por Deus a rever a nossa vida e a identificar por que é que nós estamos sofrendo. Por que é que nós estamos nos sentindo tão abalados e tão abatidos por esse mundo, se, afinal de contas, a Bíblia já nos dizia que o mundo jaz no maligno, que no mundo teremos aflições, que Satanás é o príncipe deste mundo, que nós não devemos amar esse mundo, que nós deveríamos nos preparar para o dia mau. Se a Bíblia já nos orienta sobre todas essas coisas, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se a Bíblia já nos orienta sobre todas essas coisas, por que é que quando o dia mau vem, nós nos sentimos tão abatidos e tão abalados? Por quê? Porque nós esquecemos dessas orientações bíblicas. Porque nós nos esquecemos daquilo que a palavra de Deus diz. E de repente, nós nos deixamos seduzir pelo canto da sereia. Nós começamos a criar raízes nesse mundo.
E quando o mundo treme, quando os reinos se abalam, as nossas raízes tremem também. Porque nós começamos, ao longo da caminhada, a deixar o reino de Deus de parte e começamos a construir o nosso próprio reino nesse mundo. E como diz aquela canção, os reinos se abalam. E se abalam mesmo. Essa é a letra do texto bíblico. Os reinos, ele faz estremecer a terra. Reinos se abalam, os montes estremecem, mas o Senhor Deus é Deus de glória e permanece no seu trono de poder, de autoridade, de soberania, tendo domínio e o controle sobre todas as coisas. Se as nossas raízes não estiverem nesse mundo, o mundo pode tremer e nós continuamos estáveis. O mundo pode abalar e nós continuamos estáveis. Porque nossas raízes estarão fincadas aos pés da cruz de Cristo, no centro do trono de Deus. Porque Deus não estremece. Deus é o único ser, total e completamente constante e estável em toda a eternidade. Sabe por que nós ficamos instáveis e nos sentimos abalados? O texto de Efésios nos diz que Ele, o Senhor, por meio do sacrifício do seu Filho, Jesus, nos convenceu por meio do Espírito Santo e nos colocou assentados em tronos celestiais. E de repente, nós deixamos de olhar para a glória, começamos a olhar para o mundo e nós nos levantamos desse trono que Ele nos colocou assentado e queremos construir um trono para nós mesmos nessa vida, nesse mundo, e queremos sentar nesse trono. Veja que absurdo! Por isso, a palavra de Deus nos diz: longe de vós todas essas coisas. Porque Éfeso nos seduz. A intelectualidade, o conhecimento, o saber nos seduz. O poder, a capacidade de controlar e de dominar nos seduz. As finanças nos seduzem. O poder aquisitivo que nos dá a condição de comprar o que quiser na hora que nós quisermos, nos seduz. A capacidade de nós nos sentirmos independentes e autossuficientes nos seduz, porque de uma maneira muito ilusória, de uma forma muito vaidosa, essas coisas nos fazem pensar que nós temos o controle e o domínio de todas as coisas nas nossas mãos. Sabe por quê? Porque uma das maiores dificuldades que o ser humano tem é de viver pela fé. É de aprender a depender de Deus. E de repente nós nos vemos numa situação em que o mundo está sendo chacoalhado de um lado para o outro. Mas não é isso que o apóstolo diz? Que nós precisamos alcançar a medida da estatura de Cristo. A perfeita varonilidade, a medida de um varão perfeito, de um homem completo na sua fé, de um homem integral na sua crença bíblica, para que ele não ande agitado de um lado para o outro, abalado de um lado para o outro. Então, meu irmão, é tempo de arrependimento. É tempo de revisar a nossa vida. É tempo de refletir sobre os nossos valores.
Existem pessoas que estão na igreja utilizando essas marcas que o texto diz apenas com seu aspecto moral. Essas não são marcas meramente moralistas. Nós não podemos transformar a vida com Deus em uma coleção de regrinhas. Moralismo, como eu já disse, é uma falsa religião. Diferentemente do que se pensa, essas marcas são naturais na vida daquelas pessoas que são salvas. Por isso, nós devemos lutar contra o mundo para não sermos influenciados por ele. Para que os efeitos do Evangelho de Cristo não apenas nos salvem, mas nos transformem ao longo da nossa vida. Por isso que Efésios nos diz constantemente que nós devemos ser como Cristo. Quer ver uma coisa? Capítulo 4, versículo 32. Como também Deus em Cristo, nós devemos fazer como Deus. Capítulo 5, versículo 1. Sede imitadores de Deus. Capítulo 5, versículo 2. Andai em amor, como também Cristo andou, ou Cristo nos amou. Capítulo 5, versículo 3. Como convém a santos. Capítulo 5, versículo 8. Andai como filhos da luz. O que nós temos aqui é uma estrutura bíblica que foi montada para mostrar que nós fomos transformados. E se você que me ouve ainda não foi transformado, ajoelhe-se nesse momento e peça o dom de Deus da vida eterna, para que ele transforme você. Porque não adianta apenas querer viver de regrinhas moralistas, que são meras atitudes, que é apenas mera aparência. Lembra do exemplo que eu dei agora há pouco, a diferença entre um ato de bondade e um ser que é benigno? No capítulo 5, do versículo 3 até o versículo 5, temos uma lista que nos ajuda a identificar como o mundo se comporta e como um filho de Deus não pode se comportar. Porque essas coisas atraem para si a ira de Deus. É isso que ele diz no versículo 5. Nós não apenas não devemos fazer essas coisas, como também devemos evitar as pessoas que fazem essas coisas. Eu já falei isso, capítulo 5, versículos 11 e 12. Ele já tinha dito isso no capítulo 4. Olha lá comigo, capítulo 4, versículo 31. Longe de vós a prática e longe de vós as pessoas que praticam essas coisas. E agora, capítulo 5, versículos 11 e 12. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, somente falar sobre essas coisas já é uma vergonha. Então nós devemos evitar essas práticas e evitar as pessoas que praticam essas coisas. Então eu quero caminhar agora para o final dessa mensagem, fazendo uma aplicação prática, apesar de no decorrer dessa pregação já ter feito várias delas, né? Mas eu quero fazer uma aplicação muito prática e pontual para os nossos dias, com base nesse texto bíblico aqui. Quando nós lemos Efésios, nós compreendemos as razões pelas quais tantas pessoas andam fracas na fé em nossos dias. Porque, assim como os Efésios, nem a cidade de Éfeso, nem a igreja de Éfeso se sustentaram. Nem a cidade, nem a igreja. Muitas pessoas em nossos dias não estão conseguindo se sustentar também. A cidade de Éfeso desmoronou. A igreja de Éfeso desmoronou.
E muitas pessoas lá desmoronaram. E o mundo hoje está desmoronando. A igreja tem desmoronado. E muitas pessoas estão desmoronando também. A cidade de Éfeso foi destruída 2 vezes. Eu expliquei isso na introdução, né? Foi destruída pelos godos, que eram um grupo germânico, e foi reconstruído por Roma, e depois foi parcialmente destruído por um terremoto. O nosso mundo, fazendo agora uma similaridade, uma comparação. Éfeso e o mundo que nós vivemos hoje. O nosso mundo está sendo abalado hoje por um grande terremoto. É o terremoto da pandemia, é o terremoto da crise econômica, é o terremoto dessa separação física, esse isolamento que nós estamos vivendo. O que devemos fazer diante de tudo isso para a gente não sucumbir, assim como os efésios sucumbiram? O que é que nós devemos fazer? Pense comigo, irmão. Nós devemos fazer aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Foi isso que os efésios não fizeram. Nós precisamos voltar aos alicerces da nossa fé. Nós devemos lembrar da palavra de Deus, especificamente disso aqui, que o Senhor nos fala no livro aos Efésios, que Éfeso era uma cidade próspera, famosa e cheia de cultura. Nós também somos uma igreja nos séculos 20 e 21, famosa, próspera e cheia de cultura. Veja os grandes templos que nós temos hoje. Veja a suntuosidade que a igreja evangélica se transformou. Nós também temos cultura. Veja quanta cultura nós temos. São muitas editoras, muitos livros, muita informação. Nós também somos famosos, assim como os efésios eram. Veja, nós hoje evangélicos estamos na TV, estamos nas mídias, somos conhecidos, estamos na moda. O problema não é se nós temos prosperidade, fama e cultura. Éfeso tinha tudo isso. O problema é onde está o nosso coração. O problema é onde está o nosso primeiro amor. É sobre isso que nós precisamos falar. É sobre essas coisas que nós precisamos gastar tempo pensando sobre isso. Como está o nosso coração? Você lembra do que já foi falado? Capítulo 4, versículo 22, despojar do velho homem. Capítulo 4, versículo 23, renovar no espírito. Capítulo 4, versículo 24, revestir do novo homem. Ainda no versículo 24, uma vida de justiça, de retidão, de verdade. Capítulo 4, versículo 25, deixar a mentira. Versículo 26, irá e não pecar. O 28, não furtar. O 29, não usar palavras torpes. O 30, não entristecer o Espírito Santo. Não deixar o Espírito Santo de Deus triste. O 31, manter longe a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia, a malícia. No capítulo 4, versículo 32, trazer para perto benignidade, compassividade, perdão, ser como Cristo, andar em amor. Capítulo 4, versículo 32. Como Deus, nós precisamos ser
como Deus. Capítulo 5, versículo 1, precisamos ser imitadores de Deus. Capítulo 5, versículo 2, precisamos ser como Cristo. Capítulo 5, versículo 3, como convém aos santos. Capítulo 5, versículo 8, andai como filhos da luz. É por isso que a palavra de Deus nos diz claramente, no capítulo 5, versículo 15, vamos ler comigo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. E no versículo 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, nessa conclusão, na nossa conclusão, e na aplicação dessa palavra em nossos corações, eu finalizo com aquilo que está entre os versículos 15 e o versículo 21. Nós devemos ver prudentemente como nós temos andado. Nós precisamos aprender a remir o tempo. Meu irmão, use o tempo com sabedoria. Você só usa o tempo para estudar, só usa o tempo para trabalhar. E não tem tempo para Deus, quando na verdade o principal tempo, o tempo de melhor qualidade, o primeiro tempo da sua vida deveria ser para Deus. Para Deus. Buscar entender a vontade de Deus, encher-se do Espírito Santo. Ter cuidado com o que fala, verificar o que fala, agradecer a Deus por tudo. Meu irmão, isso é um exercício maravilhoso. Agradecer a Deus por tudo. Nós só queremos agradecer a Deus pelas coisas que nós julgamos ser boas. Olha, talvez, se nós estivéssemos vivendo com a liberdade que tínhamos antes, desfrutando das coisas que nós desfrutávamos antes, nós iríamos continuar como antes e não estaríamos sendo conscientizados por Deus de todas essas verdades aqui. Então, está sendo difícil? Está. Tem sido dias complicados? Tem. Mas ainda assim, nós devemos agradecer a Deus por tudo. Dai graças a Deus por todas as coisas. Leia o versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, nós devemos nos submeter uns aos outros. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos ajude nessa tarefa, que somente o Evangelho pode fazer em cada um de nós. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Mas eu queria te fazer um convite especial hoje. Eu quero falar com você que se sente fraco na sua fé, que se sente fragilizado. É com você que eu quero falar. Vamos orar? Mas eu queria que você orasse de joelhos. Se você se sente abatido nesse momento, se você se sente fragilizado por aquilo que tem acontecido no mundo, eu te convido, ajoelhe, ore de joelhos, clame a Deus, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus benigno e compassivo, tardio em irar-se. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Senhor, nós queremos pedir pelo teu povo que nesse momento se sente abatido,
enfraquecido, alguns que estão com suas emoções abaladas. Eu te peço, Pai, usa essa situação para transformar o coração, para mudar as atitudes, para que o teu povo abandone as práticas da ganância, abandone as práticas da mentira, abandone as práticas da avareza, abandone as práticas da impureza, da falta de amor com o teu povo. Tantos, Deus, que deram as costas para a igreja, que abandonaram a igreja. Deus, eu te peço, ajuda essas pessoas, conscientize-as sobre a importância essencial de viver pela fé. É o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem segura o nosso coração, nossas emoções, é o Senhor quem nos sustenta, guiando a nossa vida. É o Senhor que é a nossa torre forte e o nosso abrigo seguro. Eu te peço, Deus, transforma os corações de todos aqueles que escutaram essa mensagem, que sejam transformados pelo poder do teu Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as eternas e doces consolações do Espírito Santo repousem sobre sua vida, sobre sua família, desde agora e para todo sempre. Amém. Pra pensar nas coisas que Ele fez, desde o dia em que você nasceu. Seu amor e seu cuidado, Ele jamais te deixou. Mesmo em dias mais difíceis, sempre esteve ali, cuidando de você. E nas vezes que chorou, te estendeu a mão, seu manto de amor, te guardou debaixo de suas asas. Mesmo quando você disse que já não havia jeito, quando a dor doía dentro do seu peito, Ele foi o teu consolador. Ninguém mais acreditava que daria certo, Ele disse: filho, eu estou por perto. Sou o Deus que te faz vencedor, filho do meu amor. E nas vezes que chorou, estendeu a mão, com seu manto de amor, te guardou debaixo de suas asas. Mesmo quando você disse que já não havia jeito, quando a dor doía dentro do seu peito, Ele foi o teu consolador. Quando
mais acreditava que daria certo. Ele disse: filho, eu estou por perto. Sou o Deus que te faz vencedor. Mesmo quando você disse que já não havia jeito, quando a dor doía dentro do seu peito, Ele foi o teu consolador. Quando ninguém mais acreditava que daria certo, Ele disse: filho, eu estou por perto. Sou o Deus que te faz vencedor, filho do meu amor. Eu te amo, te amo. Eu cuido de você. Não temas, eu não vou te deixar. Confia, eu sou o Deus que jamais te abandona. Simplesmente assim, te amo demais. Eu te amo, filho. Simplesmente assim, simplesmente assim, te amo demais. Eu te amo, filho. Simplesmente assim.